Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Pessoal, seguindo a recomendação aí de alguns amigos do canal, né, que reclamaram que eu estava trazendo muito vídeo de robô, né, um atrás do outro, e não dava tempo de testar, né, eu decidi fazer o seguinte, tá? O canal aí recentemente bateu um ano, né, de idade. Então, né, tem muita coisa que eu trouxe lá no começo do canal que vocês não têm conhecimento, né? Grande maioria não era inscrito, né? Na época o canal tinha 100 inscritos, 200 inscritos, né? E eu trouxe alguns códigos lá bacana, né? Alguns indicadores, algumas regras de coloração, né? E o que eu decidi fazer? A gente vai revisitar alguns deles, né? Por dois motivos, né? O primeiro é esse que eu falei, muita gente não era inscrito no canal, então não viu esses vídeos. E o segundo motivo é que, como são códigos, né, de um ano atrás, quando eu estava, né, praticamente começando, né, com programação, já tinha feito curso e tudo mais, porém, né, a gente sabe que a gente vai evoluindo com o tempo. Então, um ano de conhecimento é muita coisa, né? Então, eu acho que dá para dar uma melhorada nesses códigos, tá? Então, é, o indicador que eu vou trazer hoje, né, na verdade é um indicador e uma regra de coloração, tá? São dois arquivos. É um exemplo disso, né? Eu até já trouxe, pessoal, um, um novo indicador, né? Um MACD personalizável, né? Onde você até tinha uma função parecida, né? Do MACD já ser colorido, né? O indicador que a gente vai trazer hoje é um MACD colorido. Porém, né? Esse indicador que eu trouxe um tempo atrás, o MACD personalizável, ele tem uma diferença, né? Ele, por ser personalizável, eu coloquei tanta coisinha nele para você mexer que acabou que ficou até meio confuso, né? Para quem quer só usar ali rapidinho o MACD para colorir, fica meio confuso para usar, né? Eu mesmo fui usar esses dias aí e tive que assistir o vídeo, pessoal, lá do tutorial lá para não me perder, né, nas configurações. Então, assim, para quem quer realmente fazer um MACD personalizado, com, né, médias móveis diferentes, né, entender como é que funciona. Inclusive no vídeo eu explico lá direitinho como funciona o MACD, né? Muita gente não entende, né? Acha que é uma coisa mística aí, mas não, cara. O MACD são cruzamento de médias, né? Basicamente. Então eu estou trazendo novamente uma regra de coloração que eu trouxe lá no começo do canal, que é justamente para pintar o MACD, né? Sem muita frescurinha, pessoal. É o MACD aí padrão do Profit, porém já colorido, né? Então a gente tem a regra de coloração e tem já o indicador colorido, beleza? Então a gente já vai ver a primeira coisa, né, aqui, já como que a gente baixa esse arquivo. Então, pessoal, primeiro o link da descrição, tá? É o link para o Google Drive, tá? Onde você vai baixar este arquivo, JB Index MACD colorido, né? Como eu sempre falo, pessoal, o index não é o nome do indicador, tá? O index é só para diferenciar o que é indicador, o que é regra de coloração. Por exemplo, aqui, né? Este arquivo, ele tem dois arquivos dentro dele, né? Quais são o nome dos arquivos? Um que é o JB Color, MACD colorido, e o outro JB Index, MACD colorido. Ou seja, este aqui é uma regra de coloração e este é o indicador, tá? Então, por isso que eu coloco esses nomes na frente aqui, index. Então, se você tem algum código aí que você não lembra o que é, né? Se tiver escrito index na frente, é porque é um indicador. Se estiver escrito color, é porque é uma regra de coloração, beleza? Onde que você baixa esses dois arquivos aqui, pessoal? Na verdade, você vai baixar um, que é esse aqui, tá? Clicando neste segundo botão aqui, ó. Beleza? Você passa o mouse em cima, aparece ali a opção de fazer o download, você clica, faz o download, salva numa pastinha aí que fique fácil encontrar depois, e aí a gente volta para o Profit. Dentro do Profit, pessoal, eu recomendo que vocês deixem o seu Profit atualizado, tá? Clique em ajuda, clique em procurar atualizações, e aqui mude para a versão beta, tá? O meu tem atualização aqui, ó. É só clicar, né? Ele vai carregar uma barrinha aqui na esquerda. Quando essa barrinha terminar, ele vai pedir para você reiniciar a sua plataforma. Você reinicia e aí a gente volta aqui, né, com a instalação do indicador e da regra de coloração.
Então, pessoal, aqui dentro da plataforma, a gente vai vir aqui em estratégias, importar barra exportar. Ele já vem selecionado importar, você clica na pastinha amarela, aí você procura o arquivo que você baixou, tá? O meu tá aqui, JB Index, MACD colorido, clique em abrir. Aí agora sim, né, você terá acesso, pessoal, àqueles dois arquivos, né? Você pode selecionar, né, cada um deles aqui e clicar no primeiro botão, tá? Para jogar aqui para selecionado, ou você pode vir direto nesse botão aqui, né, o primeiro botão da parte de baixo, clicar, que ele já seleciona tudo, né? Você clica em importar, dá OK, confirma e pronto, né? A gente já vai ter o MACD colorido dentro do nosso Profit, tá, pessoal? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o MACD do Profit, tá? O nativo, né? A gente clica com o botão direito, inserir indicador e procura MACD histograma, tá aqui, ó. Insere em nova janela, tá OK, pronto. Este é o MACD, tá? Padrão, é o que já vem no Profit. O nosso é exatamente igual, pessoal. Então agora a gente vai adicionar também o nosso MACD. Botão direito, inserir indicador. A gente vai procurar, né, MACD colorido. Tá aqui, ó, em extras. Clica para inserir em nova janela, dá OK e pronto. Olha só como é a mesma coisa, né, pessoal? O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, tá? Se você se incomoda com essas linhas, você pode clicar aqui com o botão direito, vir em propriedades da escala de preços. A gente vem em grade automática e a gente desabilita o grid horizontal. Essas linhas vão sumir, olha só. Então, como eu havia falado para vocês antes, tá? O nosso MACD aqui colorido, ele não tem frescurinha, né? Ele não tem muita configuração para você mudar. Ele é basicamente igual ao do Profit, tá? Se a gente clica com o botão direito aqui em MACD histograma e vem em propriedades, tá? Esse é o nativo do Profit, tá? O que a gente tem aqui? A média longa, a média curta e o sinal, tá? Basicamente isso. E aqui a cor dele, né? Lembrando, pessoal, o MACD, ele é esse número aqui, tá? Não é nada mais do que isso. A diferença é que ele mostra, né, no formato de histograma, né? A gente poderia deixar ele como se fosse uma linha só, poderia, tá? Inclusive o MACD linha é basicamente isso, né? Para quem não sabe, né, o MACD linha e o MACD histograma é a mesma coisa. A diferença é que o MACD histograma, ele joga uma média aqui que é representada pelo número 0, né? Para ficar aqui, né, dessa forma, para a gente ver quando ele está abaixo, né, de 0 e acima de 0. Mas se você vê o MACD linha, é a mesma coisa, né? Ele só não tem esse sinal aqui, mas não interfere no código, tá? Enfim, né? O MACD histograma, então, padrão do Profit, média longa, média curta e o sinal. O nosso MACD, se a gente vier aqui, clicar e vir em propriedades, é a mesma coisa, tá? Em parâmetros, olha só, média longa, média curta e sinal, tá? Até os valores, né? Eu já deixei os mesmos para vocês não se confundirem. A diferença é que aqui a gente tem uma média móvel que vem zerada, né? O que seria essa média móvel, pessoal? Primeiro vamos ver como é que tá a coloração aqui, né? Na verdade é bem simples, né? Quando o MACD está trabalhando acima de 0, ele fica verde. Quando ele está trabalhando abaixo de 0, fica vermelho, tá? Então, muito simples, né? A diferença, né, é que fica mais visual, pessoal, do que esse aqui, ó, sem coloração nenhuma, né? Então muita gente gosta, né, de colocar uma corzinha no MACD por causa disso. Eu mesmo, né, todos os meus MACDs são coloridos, tá? Isso aqui eu não abro mão, porque fica mais fácil para visualizar, né? Inclusive a ideia, pessoal, de criar, né, um indicador mais simples para o MACD colorido foi justamente, né, da minha necessidade que eu tive. Eu estava configurando a Black Arrow, para quem não conhece, é uma plataforma da Nelogica também, né? É como se fosse o Profit, só que para operar opções, opções não, desculpa, para operar Forex, né? Mercado internacional de Forex. Então eu estava lá configurando, né, e, né, senti falta de um indicador mais simples, porque aquele meu MACD personalizável lá, ele é meio complicadinho. Se você, né, não assistiu o vídeo lá, você não consegue configurar ele de maneira simples, né? Então esse é o objetivo, pessoal. Então a gente já viu como é que ele fica colorido ali, né? Sem precisar fazer nada, né? É só alterar aqui para a configuração que você quer. E aí a gente viu também que tem a questão da média móvel.
correto? Tem um quarto, né, parâmetro aqui, que é a média móvel, que nada mais é do que isso aqui, pessoal. Ó, quando você clica com o botão direito em cima do MACD, né, o MACD padrão, ele tem aqui uma opção de inserir média móvel, tá? Então olha só, a gente clicou para inserir uma média móvel, vamos colocar de 9, né, que já vem aqui, e é isso que ele faz, ó, ele insere uma média móvel dentro do MACD, tá? O nosso, ele também tem essa função, tá? Só que você não vai clicar aqui em inserir média móvel, tá? Você vai clicar com o botão direito, vir em propriedades e alterar ali o valor de 0 para a média móvel que você quer. Então vamos colocar aqui a média de 9 também para ficar igual. Olha só, ele também colocou uma média de 9 ali e podem ver que está, né, exatamente igual, pessoal. Os mesmos dados, né? Olha só, a média móvel aqui dando 13,71, né, como valor, e a média móvel do MACD, né, padrão do Profit, também 13,71. Então a gente está vendo que os dados são exatamente iguais. O que está diferente aqui, pessoal? O que é diferente é o seguinte, né? Quando a gente usa uma média móvel, normalmente a gente quer, né, marcar zonas onde o MACD está acima da média móvel, quando é positivo, né? E abaixo da média móvel quando é negativo, correto? Então, né, seria para usar como gatilho de entrada, por exemplo, né? A gente usa dessa forma. Então, o que a coloração vai fazer é exatamente isso, pessoal. Agora, ele não vai pintar mais todo o MACD quando está positivo. Ele vai pintar o MACD, né, de verde, por exemplo, quando ele está positivo acima da média móvel. Ele vai pintar de vermelho quando ele estiver negativo abaixo da média móvel, tá? E aí, quando ele não estiver, né, nem verde e nem vermelho, ele vai ficar branco, tá, pessoal? Inclusive, né, um detalhe que eu não falei. Esse MACD aqui de cima do Profit, o meu tá branco, porque eu fui lá em configurações, né, da minha plataforma e coloquei o branco, né, a cor branca, como padrão dos meus indicadores. Provavelmente o seu virá laranja, né? Como, né, a maioria dos indicadores vem, né? O Profit ele põe, né, a cor laranja como padrão para indicadores. E no caso aqui, quando você baixar, né, esse MACD colorido, ele não vai vir laranja, ele vai vir colorido. E aí, se você colocar a média móvel, ele vai usar, né, o branco também como cor para pintar, né? Então vai ficar verde, branco ou vermelho, né? Serão as cores do MACD. A cor dessa média, pessoal, vocês podem alterar, tá? Como que você faz isso? Você clica com o botão direito, vem em propriedades, ele vai abrir aqui a aparência. Ó. A linha 1 você não altera, tá? Você tem que deixar em automático, beleza? Por quê? Essa linha 1 é o MACD. Tá automático aqui, porque ele vai mudar sozinho, né? As cores entre verde, branco e vermelho. Por isso tem que ser automático. A linha 2 vem automático, só que ela não muda de cor. Ela vai ser sempre amarela. Então você pode alterar aqui, tá? A cor do MACD, a cor dessa média móvel, correto? Inclusive alterar a espessura dela, olha só. Então vocês podem deixar como vocês quiserem, beleza? A média móvel ela é personalizável. A linha 1 vocês não mexam, né? Por favor, para não bagunçar o MACD, tá? Se você alterar a cor aqui, ele para de pintar, ele vai ficar só na cor que você colocou, então vai ficar igual, né? O MACD do Profit, não vai ter diferença. Beleza, pessoal? Então, né? Mais uma coisinha, né? O que a gente viu aqui foi o indicador, né? Aqui não tem regra de coloração, pessoal. Se a gente clica com o botão direito, olha só, não tem regra de coloração dentro dele. Ó. A opção de excluir regra de coloração está apagada. Por quê? É o próprio indicador que está pintando, né? Por isso que eu mandei junto uma regra de coloração, né? Por que eu mandei essa regra de coloração? Para você, caso queira usar nos seus candles, no seu gráfico de Renko, né? No que você quiser. Então a gente pode clicar com o botão direito, inserir regra de coloração, tá? No caso eu cliquei, né, a gente tem que colocar o mouse em cima do candle ou do Renko, clica com o botão direito, aí sim, inserir regra de coloração, vem em mais, e aí procura, tá? Color MACD colorido aqui, ó. É esse aqui, ó. Então a gente insere no gráfico, tá? Tá ok. Pronto. Ele tá pintando, né, as cores do MACD. Porém,
ele está pintando da forma antiga. Ele não está vindo com a média, tá, pessoal? A gente tem que colocar a média aqui se quiser deixar igual. A gente clica com o botão direito, né? Vem aqui na segunda opção, tá? A primeira opção, propriedades de WinFoot, é a propriedades do gráfico, né? É para você alterar as configurações do gráfico. As propriedades da regra de coloração é essa aqui, ó. Propriedades DJB Color MACD colorido. Beleza? E aí, no que você vai mexer aqui? A mesma coisa, pessoal. Você vai configurar o MACD do jeito que você quer, né? E no caso, lá embaixo, a gente está com a configuração padrão, porém com a média 9. Então a gente vai deixar também configuração padrão e colocar também uma média móvel de 9. A gente vai dar OK e olha só, pronto. Agora sim, né? A gente pegar aqui a nossa reguinha, deixa eu achar ela aqui, ó. A gente vai ver, ó, que ele está seguindo certinho. Vamos apagar esse primeiro MACD aqui, né? Pronto. Agora a gente está só com o nosso MACD e com a regra de coloração. Então a gente pode ver, ó. Primeiro o candle está verde, 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 verde. Até este candle aqui, ó. Vocês podem ver tanto lá embaixo quanto no candle que ambos estão verdes. O próximo fica branco, por quê? Porque o MACD lá embaixo está branco. Ele perdeu a média. E aí vai continuar branco até este candle, que é quando, né, o próximo já fica vermelho. E aí vocês podem ver que ele está seguindo certinho o que está configurado no MACD, tá, pessoal? Inclusive, vamos mudar para o gráfico de Renko, que é onde muita gente gosta de usar. Olha só, né? A gente consegue ver exatamente, né, as mudanças do MACD, ó, como fica certinho, pessoal. Beleza? Então, né, são dois códigos, né? O primeiro é o JB Index MACD colorido, que é o próprio indicador, né, onde você não precisa colocar uma regra de coloração nele, né? A primeira versão desse código, pessoal, que eu tinha feito só uma regra de coloração, né? Então você tinha que colocar a regra de coloração no seu MACD, e aí você tinha que alterar o seu MACD para a configuração que você queria, e alterar a configuração da regra de coloração para o MACD que você queria. Então eram dois trabalhos, né? Aqui não. Aqui o MACD já vem colorido, e aí sim, se você quer colocar a regra de coloração do MACD em um candle, por exemplo, ou em um Renko, né, no gráfico, aí você, sim, óbvio, precisa alterar, né, para ficar igualzinho está aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso, né? O vídeo não precisa ser tão grande assim. Então a partir de agora, né, entre um robô e outro, para não ficar aquela loucura, a gente vai revisitar alguns códigos antigos, onde eu vou tentar dar uma melhorada neles, né, dar uma simplificada quando precisar também, né, para não ficar uma coisa muito cheia de coisinha, onde o pessoal talvez nem vá usar todas aquelas opções, né, só vai atrapalhar na hora da configuração. E a gente vai começar a trazer, né, para o canal de novo esses vídeos mais bacanas aí, onde muita gente não era inscrita no canal, né, quando eu lancei. Beleza, pessoal? E só um detalhe, né, falando sobre robôs, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Vocês não precisam testar todos os robôs que eu trago para o canal, pessoal. A gente sabe, né, que tem gente que vive procurando setup, né? Então o cara quer testar todos os robôs para ver se acha algum setup bacana para ele operar e tudo mais. Beleza. Esse cara que está procurando um setup para operar, tranquilo, né? O cara quer testar e tem tempo para testar, pode testar, não tem problema nenhum. Agora, se, por exemplo, se você tem um perfil que você gosta de operar a favor da tendência, correto? Você não tem obrigação nenhuma de testar um robô que eu traga para o canal que opere contra a tendência ou que opere lateralização, né? Óbvio. Ao mesmo tempo que a pessoa que não gosta de operar a favor da tendência, quando eu trago um robô de tendência, ela não precisa testar, né? Já não é o perfil dela, né? Ela gosta de operar a favor. Eu estou trazendo um robô que vai operar ou lateralidade ou, né, contra a tendência. Então, ela já descarta aquele robô, né? É uma dica que eu dou para vocês não testarem todos. Mas se você quer testar, se você viu lá o setup, achou bacana, quer testar, né? Nada te impede, né, pessoal? É só para esses casos aí, né? O pessoal tá reclamando que eu trago muito robô, mas assim, eu trago pro canal robôs que fazem sentido, pessoal. Eu trago robôs de estratégias aí que já foram testadas, né? A maioria dos setups lá que o Fabrício faz, por exemplo, eu trago robô pro canal, né? Outros setups que eu encontro pela internet, depois de testar, eu também trago para o canal. Outros robôs, né, que não tem setup específico, mas tem muita configuração,
Aí sim, né, eu trago um robô onde você pode deixar ele do jeito que você quiser. Então são robôs que fazem sentido. Eu poderia, pessoal, pegar aqui, né, separar 10 indicadores e, sei lá, toda semana sortear 2 ou 3 indicadores desses 10 e fazer um robô diferente com cada um desses indicadores, né? Então ficar criando robô sem sentido. Aí eu crio um robô com um cruzamento da média de 9 com a média de 21. Aí na outra semana eu crio um robô com um cruzamento da média 17 com a 34. Então são robôs, cara, que, né, eu estou fazendo só por fazer. Não é o caso, né? Eu estudo antes de trazer o robô, né? Vocês viram aí os últimos, né? Tudo bem que boa parte dos últimos vídeos aí foi de gradiente linear, porque é um robô que o pessoal tá pedindo muito, era um robô que o pessoal tava pedindo para fazer alterações, então eu tive que fazer, né? Então trouxe muito vídeo de gradiente linear, né, nos últimos dias, aí, últimas semanas, né? Mas vocês viram, por exemplo, eu trouxe o robô, o RPG, né? Que é o Reversão no Price Guide, que é um operacional fantástico que o Fabrício usa. Eu trouxe para o canal. O pessoal deu a ideia de fazer o mesmo robô com a variação percentual, né? Os pontos de variação. E é um robô que eu já queria fazer, né? Já fazia tempo que eu queria trazer um robô que operava em pontos de variação, né? Então juntei as duas coisas e trouxe mais um robô, mas que também fazia muito sentido, né? Principalmente porque o RPG, né? O Reversão no Price Guide, ele funciona muito bem no índice, no dólar. Não tem teste suficiente para saber se ele funciona. Já esse robô que eu trouxe depois, o RPV, né? Que é no ponto de variação, ele sim, ele pode ser usado no dólar tranquilamente, porque, né, ponto de variação no dólar funciona muito bem. Então, sempre que eu trouxer um robô, pessoal, né, tenho em mente que ele, pelo menos para mim, faz muito sentido, né? Eu jamais vou trazer robô aqui só por trazer, só para gerar conteúdo no canal, né? Se em algum momento, né, por exemplo, numa semana, eu não pensei em nenhum indicador bacana que vale a pena e eu não pensei em nenhum robô que vale a pena trazer para o canal. Pessoal, ou aquela semana o canal vai ficar sem vídeo, né? Ou eu trago algum outro tipo de conteúdo diferente, falando sobre alguma coisa que tem a ver, né, com também day trade e tudo mais, mas podem ficar tranquilos que eu não vou trazer indicador ou robô, né, só por trazer, só para gerar conteúdo para o canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou deixar 2 videozinhos para quem não viu ainda. Um bom final de semana para vocês e até mais, pessoal.